Queria chamar a atenção para um discurso na sexta-feira passada do general Vilas Boas. Eu acho que o professor Vila, quando teve para receber a homenagem dele do Exército, conversou com o general Vilas Boas, porque ele fez um discurso no Dia do Soldado falando uma coisa que o professor Vila fala muito aqui, que é o seguinte: as pessoas estão exigindo do Exército essas soluções imediatas, existe uma pressão enorme em cima do Exército no curto prazo. Só que o que acontece é o seguinte: o general Vilas Boas foi cirúrgico quando falou isso. Não existem medidas algumas sendo tomadas pelo poder público junto com essas medidas de curto prazo. É impressionante como não está vindo nada do governo, da prefeitura, em termos de medidas socioeconômicas, para pensar no médio prazo, para pensar no longo prazo. E o general falava o seguinte: não adianta a gente colocar todo o nosso efetivo aqui, fazer o que tem que ser feito, que eles estão fazendo da melhor maneira possível, e não haver nada. Está um vazio, um vácuo de medidas que são medidas que deveriam complementar essa atuação do Exército, Vila. É só lembrar sobre essa questão, acho que um ponto, não sei, que eu tenho insistido, nós até conversamos sobre isso vários dias, né? Que no caso das favelas, eu não chamo de comunidades, são favelas. A gente não resolve o problema mudando de nome, isso é uma mania brasileira. Só resolve a questão do Rio de Janeiro, do controle. No Rio de Janeiro, parte da cidade tem território sob controle do crime organizado, como é sabido. São territórios liberados, que o Estado não tem qualquer controle. Como é que você resolve esse problema? Com uma tomada militar desses lugares. É cerco e aniquilamento. Cercar e aniquilar o poder dos traficantes e das milícias, né? Isso demora 1, 2, 3, 4 anos. A pergunta é: a sociedade compra isso? Quer isso? Porque isso tem um custo. Quando você faz um cerco e um aniquilamento dessa região, vai ter enorme tensão. E vai ter algumas pessoas que acabam morrendo nessa história, né? Ou vocês acham que é possível fazer o cerco e aniquilamento e o Estado retomar o controle do território que perdeu de Alegre? Vocês acham que vão chegar lá, os traficantes vão se retirar? Não. Você vai cercar, prender, aniquilar e matar, se for necessário. É isso, é uma guerra. Não há uma contraposição com a presença social do Estado. Isso é uma outra coisa. Primeiro, você precisa ter controle do território. Você não pode colocar um posto de saúde, uma escola, quando sequer você tem o controle territorial. Agora, tem um custo. A população carioca quer pagar esse custo? Segundo, olhando para o Brasil, que o problema não é só do Rio, controle dos presídios. Se os estados, 27 unidades da federação, controlarem os presídios, vai ter uma guerra. Teve em São Paulo em 2006. A pergunta que eu faço é se a população compra essa guerra aqui em São Paulo. Por exemplo, você que está nos ouvindo, nos assistindo, você aceitaria que o governo do Estado de São Paulo controlasse todos os presídios, que parte deles estão sob controle do crime organizado? Você vai dizer sim. E eu respondo para você: o crime organizado vai responder nas ruas, atacando guarnições policiais, militares, vai queimar, assaltar, atacar o transporte coletivo. Você compra isso? Você apoia um governo que, numa situação adversa como essa, que vai prejudicá-lo num primeiro momento? Eu duvido. Você aponta? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: que essas medidas que vão ser tomadas, por exemplo, o cerco e aniquilamento, tomar territórios liberados. Não há território liberado no Brasil, só há um governo, né, nacional, entenda-se, que é o governo federal só. Você sabe que vai ter repercussão, vai morrer gente inocente. Vai! Como em todas as guerras morre gente inocente. O que a gente quer que morre? Não. Mas tem de tomar militarmente e ficar anos se for necessário. E aqui em São Paulo, em que há um acordo implícito entre as autoridades do governo estadual e o crime organizado, e todo mundo sabe, desde 2006, como é que acabou a rebelião de 2006? Vocês lembram quando o incapaz do Cláudio Lembra era o governador, um incapaz em pessoa, né, que não sabia o que fazer, a não ser da entrevista, né? O que aconteceu? Houve um acordo. Então, se no estado de São Paulo, pode ser Rio, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, não importa o estado. Se o estado quiser ter controle dos presídios, Santa Catarina recentemente, vai ter uma rebelião. O crime organizado vai atacar como guerrilha. E vai ter mortos, tal. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, compra essa ideia? Eu compro. Eu acho que o estado não há território liberado. Não é possível ter território liberado dentro de presídio. Eu gostaria que tivesse um governador de São Paulo que controlasse todos os presídios, independente do custo de vidas que isso possa ter. Porque a médio prazo acaba o crime. Não é que acaba, evidentemente, você leia, você derruba as taxas criminosas.
você passa a ter controle. Agora, a pergunta é se você sabe o custo disso. Porque vai ter uma guerra. Lembra-se de 2006 em São Paulo ou vocês já esqueceram? Eu me lembro muito bem. Né? E no Rio de Janeiro, o que vai acontecer? O traficante vai desaparecer, ele vai atacar. Aí você tem de atirar. Não tem jeito. Então a questão estrutural que se coloca aí é o seguinte: é se você quer isso mesmo. Eu quero. Eu gostaria de ver o território do Rio de Janeiro controlado pelo Estado. E com os traficantes presos, os milicianos idem, e os lá da Zona Sul que compram drogas também sendo atingidos por isso, porque só há traficante porque é consumidor. E aqui em São Paulo eu gostaria, meu sonho é um dia que o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, controlasse todos os presídios. Eles não têm coragem de fazer isso. Sabe por que não tem coragem? Porque eleitoralmente isso tem problemas. E porque sabe que tem um custo. E eles sabem que você que nos ouve e nos assiste tem dúvidas se vale a pena fazer isso. Muitas vezes vocês também que nos assistem, nos ouvem, que são eleitores, acabam sendo coniventes. Eu gostaria, vai chegar um dia, eu presumo, que um governador vai ser límpido e claro. Vai dizer o seguinte: eu vou controlar a partir de hoje todos os presídios. O crime organizado não vai... E vou mudar a lei. Acabou a visita íntima. Que palhaçada é essa? Acabou o advogado ser emissário do crime organizado. Vou ter uma legislação. Aí precisa ser... Vamos enfrentar essa questão de advogado ser portador de criminoso e de visita íntima. Vamos acabar com tudo isso. Porque isso não existe em nenhum país do mundo. Aí eu quero ver o que vai acontecer. O crime organizado vai tocar fogo nas ruas. Para mim não tem nenhum problema. Porque a médio prazo nós vamos voltar a ser um país decente. Porque do jeito que está não dá.